Queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho, Nosso Senhor fala sobre as duas vocações fundamentais na igreja: o matrimônio e o celibato. Primeiro, fala sobre o matrimônio, quando os fariseus lhe perguntam se é permitido ao homem despedir sua mulher. É interessante que nós sublinhemos esse texto e os seus paralelos, porque em São Marcos também há um texto paralelo e existem outros textos paralelos a este no Novo Testamento, porque frequentemente os ideólogos da chamada teoria queer fazem uma leitura distorcida das Sagradas Escrituras e dizem, por exemplo, que Jesus, no Novo Testamento, nunca falou sobre os pecados relativos à sexualidade fora da natureza, portanto, fora da união entre homem e mulher. E que quem falou acerca disso foi apenas São Paulo. Mas Nosso Senhor mesmo, segundo eles, nunca teria falado sobre isso. O texto da missa de hoje desmente este argumento. Por quê? Porque Jesus responde aos fariseus dizendo: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Citando o livro do Gênesis. E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E com essas palavras, Nosso Senhor confirma a disposição natural acerca do casamento. Ou seja, o matrimônio existe apenas entre homem e mulher. Algo que é absolutamente verificável do ponto de vista mais material possível, uma vez que a espécie se propaga apenas pela conjunção carnal entre macho e fêmea. É verdade que hoje em dia existem tentativas de driblar a natureza, digamos assim. Mas é impossível que se gere uma vida humana sem as duas células próprias para a fecundação: o óvulo e o espermatozoide. O óvulo vem da mulher, o espermatozoide vem do homem. Chesterton dizia que chegaria um dia em que nós teríamos dificuldade de explicar que a grama é verde e que nós teríamos um tal desvio, uma tal perversão intelectual nas pessoas, que as coisas mais rudimentares que qualquer um pode perceber seriam difíceis de ser explicadas. Ora, já Aristóteles escrevera um pequeno tratado em que falava sobre a complementaridade do homem e da mulher. Porque entre o homem e a mulher não se dá apenas uma complementaridade física, que é inegável, mas também se dá uma complementaridade psicológica.
Ou seja, homem e mulher foram projetados por Deus para viverem juntos e constituírem família. Isso está no plano original de Deus. Deus os fez homem e mulher. De tal modo que crescendo, multiplicando-se, eles possam educar filhos não para o mundo, não para a sociedade, mas para que eles possam chegar, graças ao desenvolvimento intelectual, da sua personalidade, das suas virtudes, à união com Deus. Quando nós nos apartamos desse princípio, que não é apenas um princípio bíblico, mas é um princípio da realidade, tal como ela se aparece cruamente diante dos nossos olhos, o que acontece é que a sociedade começa a se perverter. Por quê? Porque a família é a estrutura fundamental na qual nossa personalidade se escora. Quando nós não temos a família, a nossa personalidade permanece instável, insegura, fica desequilibrada. Não sou eu que estou dizendo isso, mas o primeiro sociólogo moderno, Émile Durkheim, explicava no seu livro sobre o suicídio que aquelas pessoas que não têm a escora da família mais facilmente dão cabo da sua própria vida. E quanto mais uma sociedade está alicerçada sobre a família, menos pessoas dão cabo de sua própria existência. Ora, portanto, não é um fenômeno alheio, absurdo, o fato de que a sociedade moderna, que se quer fundamentar não mais sobre a família, mas sobre o mercado, tenha desenvolvido um flerte tão íntimo com a morte. Flerte que nós nem sequer percebemos. Não apenas as pessoas que matam os seus filhos no próprio ventre, ou matam os seus pais quando são velhinhos e já não podem mais produzir, mas que, no fundo, não tem amor pela sua própria vida e que se expõe à morte de maneira tão aberta. Não apenas por tentativas de suicídio, mas pelo gosto por esportes violentos, radicais, pelo amor por drogas e por excessos, e por todo tipo de banalização, de exposição a doenças. Há uma pulsão de morte muito intensa na nossa sociedade, muito maior do que nós possamos imaginar, que é encoberta por essa suposta curtição a qual todo mundo se rende, mas que está ali por baixo, o tempo todo. Ora, portanto, o matrimônio precisa ser tutelado. Chesterton também dizia que não há nada mais extraordinário do que um homem normal, uma mulher normal e os seus filhos normais. Está ficando raro. Essas coisas estão se tornando exóticas. Daqui a pouco você vai ver uma família natural no zoológico. Vai passear no zoológico. Essa aqui não é família antiga, pai, mãe e filhos. Está se tornando um negócio meio esdrúxulo, com tantas,
excentricidades reais que se difundem pela sociedade de hoje em dia. Mas Jesus termina o Evangelho falando sobre a vocação ao celibato, que também é uma vocação e não é uma vocação qualquer. Segundo diz São Paulo aos Coríntios, é uma vocação excelente e, inclusive, superior ao matrimônio. E essa é uma verdade de fé dogmática, definida, inclusive, pelo Sagrado Concílio de Trento. Por quê? Aqueles que são chamados ao celibato são a menor parte da igreja. Mas são aquela parte a qual o Senhor reservou para si, de dois modos. A uns, Deus chamou para que se consagrassem para Ele. Essa é a vida religiosa. E a outros, Ele chamou para que Ele consagre. Este é o sacerdócio. Então, aqueles que se consagram e aqueles que são consagrados pelo Senhor são propriedade do Senhor. E devem viver a sua vida com os olhos fixos nele. É tradição na igreja dizer que a vida religiosa é a igreja esposa que se consagra ao seu esposo. E o sacerdócio é o Cristo esposo que se consagra pela igreja, naqueles que ele escolheu para desempenhar esse ministério. Em todos os casos, o celibato é um verdadeiro privilégio, porque nós podemos nos dedicar exclusivamente a Deus e à sua glória. Nesse mês de agosto, a igreja vive o mês das vocações no Brasil. E todas as vocações têm a sua dignidade. A vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. E nós precisamos, mais do que nunca, rezar pelas vocações, para que surjam muitas vocações. Vocações matrimoniais verdadeiras, ou seja, em que os esposos se sintam chamados por Deus para se santificarem um através do outro. Essa é a motivação pela qual um cristão se casa. Um cristão não vive um romance humano com o seu cônjuge apenas. O cristão, ele encontra alguém e diz: olha, você é a pessoa ideal para que eu chegue ao reino dos céus, à união com Deus, então vamos nos casar. Mas, ao mesmo tempo, de vocações celibatárias felizes e realizadas. O celibato existe para os religiosos e para os sacerdotes, mas ele também existe para os leigos. Há muitos leigos que não têm a vocação ao matrimônio e que são chamados por Deus a se santificarem como leigos, sem estarem, digamos assim, ligados a ninguém, nem sequer aos votos religiosos, mas podendo se dedicar a Deus através de uma vida espiritual profunda, buscando, inclusive, ajudar as outras almas, servir os outros, servir as suas famílias, servir a sociedade. Não tem nada melhor do que alguém que se vê chamado por Deus a desempenhar a sua missão, na circunstância que Deus lhe colocou. Portanto, aquelas pessoas que, porventura, não se casam e que não têm vocação ao sacerdócio e nem à vida religiosa, não podem se sentir como pessoas que sobraram, infelizes, né? Ah, fulano que ficou para titio, que ficou para titia, que é o solteirão.
Na igreja não existe solteiro propriamente, porque ninguém está solto. Todos nós temos uma vocação. E se para a glória de Deus, a providência divina quis que porventura você não fosse nem religioso, nem casado, nem sacerdote, nada disso, mas vivesse sozinho, que a sua vida seja uma oferenda de louvor na sua existência cotidiana. Você pode ser um abençoador aonde você está, com a sua existência, tal como ela se encontra. Porque há muita gente que faz besteira. Na ansiedade por casar, vai atrás de qualquer porcaria. Antes só do que mal acompanhado. Encalhado não é quem não casa, encalhado é quem casa errado. É quem arranja um problema e depois vai ter que resolver aquilo em tribunal eclesiástico e não sei o quê, em briga, em divórcio, em tudo quanto é situação horrorosa, traumática, dolorosa. Aprenda a discernir a vontade de Deus e sinta-se realizado na sua própria vocação, na vocação que Deus lhe deu. Essa vocação que se manifesta pelos fios da providência divina, em que o Senhor nos revela totalmente a sua vontade. No final das contas, a coisa mais importante é pertencer a Cristo, é estar unido a Ele. Este é o nosso desígnio original, que o Senhor nos leve, cada um em sua própria vocação, para a união plena com Ele, isto é, a santidade completa.